Olá, amigos. Iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, mais uma vez, Milton Felipelli. Tudo bem, Milton? Tudo bem. Estamos prontos aqui para o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Pela oportunidade, desejar aos nossos amigos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. Meu amigo Milton, como fazemos, gostaria de hoje atender mais um dos nossos amigos que nos encaminharam uma questão que diz o seguinte: os espíritos podem ficar vagando na casa onde moraram? Bom, primeiro de tudo, eu vou entender o que é essa palavra vagando. Vagando. Vagando é não se fixando, ficando ali, andando, passeando, né? Coelho, é do ensinamento da doutrina espírita que os espíritos, ao desencarnarem, ficam exatamente nos lugares onde conviveram. Em muitos hospitais, por exemplo, os espíritos ficam perto porque eles estão magneticamente presos ainda àquelas circunstâncias e situações deles ali. Depois, é claro que são de alguma forma atraídos pelo pensamento dos seus familiares nos lugares onde moraram. E é natural isso, porque realmente a pessoa passou experiências e mantém laços de afetividade junto dos seus familiares. Então fica assim, todas as casas são repletas de espíritos. Eu penso que não estou assustando ninguém, porque esse é um ensinamento do espiritismo. Onde vão ficar os espíritos? Eles ficam em meio aos seres humanos. Quem diz isso é Allan Kardec, e fala desde o Livro dos Espíritos até outras obras de Kardec que tratam dessa matéria, de que nós convivemos com os espíritos, eles estão em nosso meio. E por que não dizer, nós também estamos em meio deles? Na verdade, se nós formos analisar, nós é que estamos no meio deles, porque o verdadeiro estado é o estado de erraticidade. Então, os encarnados que estão no meio do estado de erraticidade. Agora, o Milton, uma outra maneira que os espíritos disseram a Kardec, que os espíritos estão se acotovelando. Essa expressão é muito boa da parte dele. Que estão se acotovelando conosco. Então quer dizer que estão aqui ombro a ombro, É uma multidão. É muito maior o número dos invisíveis do que dos visíveis. De forma que, se temos aí um número X de pessoas, espíritos encarnados, temos um número muito maior dos desencarnados. Nós estamos aqui em nosso estúdio, certamente estamos com os nossos técnicos que estão trabalhando, estamos com os espíritos em quantidade, participando, e eles estão aqui porque se interessam pelo assunto que nós desenvolvemos aqui na mesa. Pensando assim, nós podemos dizer então, né, sobre essas questões, que os espíritos estão por toda parte. Bem apropriado, isso aí. Agora, Milton, como é que, às vezes, nos trabalhos das casas espíritas, alguns deles se apresentam, muitos ainda imaginando que estão encarnados, né? Sim. Como já falamos em outras ocasiões. Eles são trazidos para as reuniões, até para ouvir algumas coisas que estão sendo ditas, talvez para despertar sobre a nova realidade que se encontra. É isso mesmo? Isso mesmo. Agora temos que compreender o quê? Compreender o que é são trazidos, que dá a impressão que os espíritos pegam no laço? Né? Não é assim que funciona. Existem algumas maneiras pelas quais os espíritos podem convidar, podem sugerir, sugestionar, podem criar um elo assim fluídico, favorável, e dentro dessa favorabilidade o espírito se render e acompanhar, porque os espíritos bons deixam sempre uma sensação agradável. E quem é que não quer estar perto de uma pessoa ou de um ser invisível que deixe uma agradabilidade? Todos nós queremos. Claro. Então, eles são conduzidos dessa forma,
para o ambiente onde poderão ouvir um esclarecimento ou receber ali alguma ajuda fluídica para se livrarem das suas perturbações e tudo mais. Mas essas coisas acontecem, digamos assim, um espírito que desencarna, existe um período certo para que ele tome consciência? Porque às vezes nós atendemos alguns espíritos que participaram de alguma guerra há muito tempo atrás e até agora eles estão ligados com aquilo, né? Existem depoimentos de espíritos que nos levam a datas de 300, 400 anos atrás e que eles ainda não tinham despertado para a sua nova situação. Você já mencionou num dos nossos programas anteriores que o tempo no mundo espiritual... Não existe o tempo para os espíritos desencarnados. O tempo só existe por convenção humana, por convenção do espírito encarnado. Aproveitando, Milton, lembrando dos 150 anos do livro Céu e Inferno, na segunda parte do livro, nós temos lá relatos de espíritos em diversas condições, né? Que contam suas histórias, suas aflições e tal. É bastante interessante para quem quer entender melhor isso, a leitura desse livro de Kardec. É altamente saudável, principalmente quem dirige centro espírita, médiuns, pessoas relacionadas com os trabalhos espíritas, precisam ler, precisam conhecer esses depoimentos para eliminar do pensamento fantasias que andam sendo escritas aí no meio espírita e que, ao invés de esclarecerem, acabam confundindo as pessoas. Então, lendo isso, porque essa é uma parte de orientação doutrinária, realmente a pessoa vai se sustentar em algo de mérito doutrinário que Kardec pôde compreender bem e facilitar a nossa compreensão através da leitura. Eu gosto sempre de lembrar, quando você faz algumas citações, que a doutrina espírita ela foi trazida por espíritos superiores, com espíritos que têm um conhecimento muito acima daquilo que a gente imagina por inteligência, por conhecimento. E esses espíritos, se a gente pensar, quem disse que o Consolador prometido viria foi Jesus. Foi. Tá certo? Jesus não ia destinar espíritos para falar bobagens, né? Então, na codificação nós temos informações preciosas que nós temos que analisar com clareza e determinação. Isso mesmo. Né? Para não sermos iludidos por informações que não são verdadeiras. Por quê? Porque vai ser o nosso estado depois que nós desencarnarmos. Imaginemos que, se a gente só tomar conhecimento pelo lado falso da questão, como é que nós vamos nos observar, digamos, depois da desencarnação? Então é preferível que a gente saiba exatamente o que vai acontecer conosco, e é por isso que o livro Céu e Inferno é um guia para mostrar as mais variadas situações pelas quais passam os espíritos no seu trânsito, né? Desta encarnação para o lado da erraticidade. E Kardec fala por diversas vezes que a gente não aprende só com espírito elevado, né? Então tem alguns relatos, tem daquele Baltazar, o gastrônomo, né? Que fala da comida e fala sobre as questões de alimentação, todo. E tem também, que eu já comentei aqui, eu gosto sempre de lembrar, daquele espírito do danado, que também esse relato está na Revista Espírita, que o espírito veio trazer o relato de o que ele fez, aonde ele ficou, né? Como é que isso se dava e depois como é que, através dos atendimentos, nas evocações, a gente falou sobre isso no programa que tratamos desse tema, como é que ele foi esclarecido sobre a sua condição e seguiu sua caminhada, né, Milton? Isso mesmo. Essa parte do livro Céu e Inferno, realmente ela é muito importante por esse aspecto. Agora, me permita, Coelho, voltar aqui ao tema do nosso ouvinte, o espectador, sobre os espíritos que ficam nas residências. Então, temos que perguntar, como pesquisadores, por quais razões os espíritos ficam ali? Porque tem que ter uma razão.
E as razões são as mais variadas. A primeira delas é para dizer que eles estão vivos. É o testemunho deles, que não morreram, que o corpo está ali em decomposição, mas eles estão vivos. E segundo, para chamar a atenção dos familiares para alguma questão, impendência da família. Terceiro, para reclamar de alguma providência. E outro ponto é para, com certo grau de ódio, de vingança, porque existem problemas de relação entre familiares, e para agredir mesmo certos familiares, e sempre mais alguns outros motivos que o espírito fica nessa situação. A segunda pergunta é como resolver isso? Já que se a gente não deseja a convivência com os espíritos, coisa que é difícil de eliminar, então é preciso ter conhecimento e dialogar com o pensamento com esses espíritos. Porque é possível, a nossa linguagem com eles é através do pensamento. Então, olha, eu sei que você está aqui, mas não é mais a sua casa, você não mora mais aqui, você não reside. Então, eu peço que você mostre o que você está precisando, o que você deseja, para que a gente possa realmente resolver essa sua situação, aliviar o seu sofrimento, muitas das vezes, e tudo mais. E nós vemos nos trabalhos, nos atendimentos na casa espírita, que por vezes os espíritos ficam em suas casas e eles acabam, de alguma forma, atrapalhando o ambiente doméstico e até, de alguma forma, querendo ajudar, transformando esse auxílio em obsessão para algum dos familiares. Então a gente vê relatos, por exemplo, de pessoas que encaminham e-mails para a gente solicitando isso. Parece que meu pai desencarnou e continua aqui na minha casa, mas está uma situação negativa. E aí a gente faz o trabalho que nós já comentamos, e outros centros espíritas também fazem, da evocação, chama esses espíritos, conversa com eles, e a maioria, para nossa, agora já não mais, mas no início, sobretudo, para nossa surpresa, continua achando que estava encarnado, e dizendo sempre que queria ajudar, né? E acaba transformando, por não ter mais a condição de auxiliar, ele acaba transformando esse auxílio em problema, né? Exatamente. Portanto, não imaginemos, meus amigos, que seja possível a gente retirar o espírito do ambiente doméstico, porque mesmo que seja possível uma vez fazer isso, por alguns mecanismos, eles retornarão depois. Então, o melhor é esse procedimento do diálogo em nível de pensamento, de bondade, de preces, pedindo ajuda. No livro que escreveu para fazer algumas indicações de preces, modelos de preces, Kardec inclusive tem um modelo de prece para atender a esta necessidade também. É muito importante que a gente tenha ciência disso. A gente vê às vezes os filmes novelas e tal, que mostram a ação desses espíritos, mas nem todas elas são como realmente acontece. Algumas são um pouco fantasiosas, né? O cinema exige isso, né? O cinema exige uma beleza plástica e alguma coisa impactante, exatamente para chamar a atenção. Mas combinando então o que a gente vê nos filmes com os ensinamentos da doutrina, dá para a gente entender muito bem, dá para compreender exatamente como acontece. Kardec se interessou por essa matéria. Ele quis saber onde os espíritos ficavam depois da sua desencarnação. Não passou despercebido. Isso aí ele foi um observador cuidadoso nesse particular. Como nós já lembramos os relatos apresentados no livro O Céu e o Inferno, resta dizer o que Allan Kardec, quando fala a respeito da convivência com os espíritos, e esse assunto da presença deles domesticamente falando, ela exige que nós saibamos que os espíritos estão sempre precisando de algo. Sempre precisando de algo. Porque a nossa vida aqui na Terra se traduz
por acontecimentos os mais variados, e sempre os espíritos saem daqui do planeta, saem da encarnação com pendências de ordem moral, uns para com os outros. Quando eles ficam em um ambiente, eles se relacionam principalmente com aqueles com os quais mantêm essas pendências. E é preciso que saibamos como conduzir esse assunto, para que a pessoa saiba disso, porque só o conhecimento é capaz de resolver e solver o drama que acontece, como também fazer com que o espírito saiba que ali já não é mais o seu local, que ele tem todo um trabalho a ser feito, toda uma trilha a ser percorrida, que o espaço é a casa deles. E eles podem ir e vir, né? Que eles podem a qualquer momento fazer isso. Lembrando também que os espíritos podem vagar nas casas, mas por vezes pelas casas vagam outros espíritos, né? Ah, com certeza. Né? E quando não, alguns encarnados ficam vagando também. Mas eu quero lembrar aqui, porque a gente acaba atraindo alguns espíritos pelo pensamento, e eles acabam ficando ali naquele ambiente que nós vivemos, né, ou trabalhamos, enfim, os locais onde a gente frequenta. Existe sempre bares, por exemplo, deve ter um monte de espírito, mas com os objetivos talvez não sejam os melhores, né? O ambiente público é sempre mais favorável a esse tipo de situação. Agora, em casa, domesticamente, é por esse efeito que você está salientando mesmo. São os sentimentos, os acontecimentos e os pensamentos presentes. Você sempre lembra, eu me lembro bem disso nas suas palestras, de que a pessoa que fica pensando muito no ser que já desencarnou, isso é uma fonte de atração permanente, mantendo até um certo imã de atração entre todos. Então é preciso que a gente saiba como conduzir isso, sem esse sentido de desligar, de mandar embora, de expulsar o espírito, porque, aliás, não é nosso trabalho. Se alguém pensa que nós podemos desligar o espírito de um ambiente, expulsando ele dali, esse não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é o do esclarecimento, para que o espírito ele possa saber da sua nova situação e o que dele se aguarda daqui para frente. Mesmo que haja entre esse desencarnado e nós uma certa animosidade, né? Mas conforme você mencionou, que nós conversando mentalmente com esse espírito, de repente pedindo desculpas se houve algum contratempo do passado, enfim, de forma que ele possa retomar a sua caminhada, né, meu? Ele sente, quando é sincero o pedido de perdão, o pedido de oportunidade para voltar a se reajustar. Então ele sente no sentimento e na emoção esse grau de sinceridade. Mas se não é ao contrário, também o inverso ocorre. Então é preciso que a pessoa faça com muita sinceridade esse diálogo, mantenha esse diálogo com sinceridade, com honestidade, a fim de que o irmão desencarnado possa se recompor e ajudar, ao final, as pessoas. Senhor Milton Filiperi, estamos encerrando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Esperamos que tenha sido de bom o esclarecimento para as pessoas que perguntaram, e agradecer a generosidade da atenção e o nosso melhor desejo de que os bons espíritos nos ajudem sempre. Gostaria mais uma vez de lembrar aqui que no nosso site kardec.tv nós temos disponibilidade uma infinidade de programas. Um tema relacionado com essa questão é a influência dos espíritos em nossas vidas, né? Nós temos mais de um programa sobre essa temática, temos inclusive nas palestras da fraternidade algumas com este tema, né? Com expositores diferentes, para quem quiser estudar realmente essa questão e compreender essa questão, sobretudo, acho que é bastante útil. É de bom ouvir. Né? Então nós temos lá diversos programas sobre essa temática, temos programas também relacionados a isso.
sobre questões da obsessão. É só entrar lá na busca, digita obsessão, né? E aí você vai encontrar esses programas que eventualmente pode auxiliar alguém do seu relacionamento que esteja necessitando de uma informação a esse respeito. Então fica a sugestão, e a vocês que estiveram conosco, esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!